família a maior instituição da Terra, né? Então, toda sexta-feira eu vou estar postando um vídeo, um estudo, na verdade, sobre famílias descritas na Bíblia, né? E eu comecei a fazer esse estudo e quando eu vi a história de Abraão, eu falei, é por ela. Eu tenho certeza que é por ela que eu tenho que começar, porque fez muito sentido ao meu coração. E nesse momento eu quero pedir que você abra o teu coração para que você possa receber esse alimento e que faça tão sentido quanto fez ao meu coração. E ao longo do vídeo você vai entender o porquê, mas fez muito sentido ao meu coração e eu desejo que faça o mesmo sentido ou pelo menos metade do sentido que fez no meu coração. Em Gênesis 12, a gente vê assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. À sua descendência darei esta terra. E assim Deus fez, assim como ele prometeu, ele cumpriu. E o que mais me chamou a atenção na vida de Abraão, na família de Abraão? Uma família que foi obediente à voz de Deus. A gente pode observar que ele fala, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, saia da onde você está e vá para um lugar que no caminho eu vou te dizer onde é. Então ele não disse nem para onde era. Ele só falou, vá para a terra que eu lhe mostrarei. E Abraão decidiu ser obediente a esse Deus. Resolveu ser obediente a essa voz. Ele não tinha estabilidade, no sentido assim, ele não sabia nem onde era a cidade, que cidade que era, o que ele ia fazer, o que ia acontecer. Ele não tinha noção de nada, ele não tinha controle de nada. Ele só tinha uma promessa. E ele, em momento algum, duvidou dessa promessa. E muitas das vezes a gente passa por certas situações na nossa vida, principalmente por a gente não conseguir enxergar as promessas se cumprindo, a gente acha que Deus não está fazendo nada, né? Parece que não está acontecendo nada. E o estudo de Abraão trouxe esse sentido para minha vida. Ei, mulher, aquilo que eu prometi a você eu estou fazendo. Continua a obedecer. Porque se eu te prometi, é porque eu vou cumprir. Assim como eu prometi e cumpri na vida de Abraão, na família de Abraão, eu vou cumprir na sua também. Então, à medida que eu ia lendo, eu ficava pensando assim, caramba, como é que isso aconteceu? Exatamente do jeito que eu vivi. Faz parte do meu testemunho de vida, então eu me identifiquei demais. Eu fui lendo e fui falando assim, Senhor, meu Deus, caramba, é exatamente assim. Aconteceu a mesma coisa comigo, sabe? Eu fui até me assustando com os pontos de semelhança, com os pontos que eu me identifiquei, que fez sentido pro meu coração. Eu morava em Manaus, foi literalmente a terra do meu deserto, foi o meu deserto, né? Onde eu passei por muitos processos, mas processos necessários de crescimento, de amadurecimento, inclusive de fé, de me render a esse Deus. Eu não tinha esse relacionamento íntimo com ele. E através de muitas das vezes desses processos é que a gente se rende, né? E foi o que aconteceu. E foi com muita clareza que Deus disse pra mim, quando eu já tinha esse relacionamento e quando eu escolhi obedecer, quando eu dispus o meu coração a obedecer. E ele disse pra mim, pode sair. Eu também não tinha noção nenhuma do que ia acontecer, como é que ia ser tudo. Ele só disse, só sai daí e vá para tal lugar, que lá no caminho eu vou te mostrar. E de fato, nesse caminho ele tem me mostrado, né, todas as promessas, parte, né, das promessas que ele tem para minha vida, daquilo que ele quer que eu faça. Então eu me identifiquei demais com Abraão por conta disso, por conta dessa obediência e por conta desse direcionamento de falar, saia do meio da tua parentela, sai da onde você está e vá para tal lugar, né? Ou vá para outra terra, ou vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Foi exatamente o que aconteceu comigo, então faz parte do meu testemunho de fato de vida. E outra coisa que me chamou a atenção, né, é que Abraão vivia em Ur, que era uma cidade próspera,
né? E Deus dá esse comando, essa ordem para ele, e ele simplesmente obedece, né? Sem saber o que vai acontecer depois, mas ele só obedece. Outra coisa que me chamou a atenção é que Abraão, ele não deixou de crer. A única garantia que ele tinha para fazer aquilo, para largar tudo, largar a cidade onde ele vivia, de largar tudo, era uma promessa. Ele não tinha nenhuma outra garantia, ele só tinha a promessa dada diretamente por Deus daquilo. E em momento algum ele perdeu a fé, né? Ele duvidou daquilo. Ele simplesmente obedeceu, porque ele tinha relacionamento. E por que a gente consegue afirmar que ele tinha relacionamento? Porque em várias passagens da Bíblia fala isso, de que o Senhor apareceu para ele, que o Senhor falou para ele. Tudo isso a gente só consegue com relacionamento. A gente só consegue ter essa clareza, essa condução das ordens, dos direcionamentos do que a gente tem que fazer na nossa vida com o relacionamento. A gente só consegue acessar e tomar posse das promessas também através desse relacionamento que Abraão tinha. Então é um exemplo pra gente, né? De relacionamento, de fé, de obediência a Deus. Uma outra característica da família de Abraão era Sara, sua esposa. Sara, ao contrário de Abraão, não tinha esse relacionamento com Deus. Agatha, mas por que ela não tinha esse relacionamento com Deus? Porque em várias passagens a gente vê isso. No que mais me chamou a atenção, Sara induz o seu marido, Abraão, a ter um filho com a sua serva Agar. Ou seja, Sara, por não ter relacionamento, se antecipou dos planos de Deus. E claro que depois a gente pensando, a gente vê que Deus de certa forma permitiu. Por algum motivo Deus permitiu. Mas Sara, por não ter esse relacionamento, ao invés dela levar ao Senhor a aflição, né, dela e do marido não terem um herdeiro e ter esse relacionamento, ao invés de buscar o relacionamento com Deus, Sara tentou fazer o quê? Resolver com as próprias mãos. E eu posso te dizer, eu também já fui Sara. Então, eu me identifiquei demais. Porque eu olhei Sara e eu me vi. Em muito tempo da minha vida, eu quis resolver com as minhas próprias mãos. Eu não tinha esse relacionamento com Deus. Então, eu queria resolver do meu jeito, na hora que eu queria, do jeito que eu queria. Eu queria o que fosse mais fácil, o pronto, o mais palpável, que com os meus olhos eu conseguisse enxergar que era a solução do problema. Eu tentei, por muitas vezes, resolver com as minhas próprias mãos, porque eu não tinha relacionamento. Então eu também já fui Sara. Se hoje eu sou Abraão, mas eu também já fui Sara. Então, quando eu fui lendo e estudando, eu falei, caramba, é isso, né? Sara tentou resolver com as suas próprias mãos o problema que ela enxergava. Ela não buscou relacionamento, ela não buscou entregar nas mãos de Deus. Ela quis resolver com as suas próprias mãos. E uma outra característica, algo que me chamou a atenção, como que a mulher, ela tem o poder de influência na sua casa. E quando eu não tinha esse relacionamento, enquanto eu era Sara, eu questionava a Deus, mas por que é a mulher que tem esse peso, essa responsabilidade? Por que a mulher tem que ter sabedoria? Por que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói com as suas próprias mãos? Mas por quê? Se a responsabilidade é dos dois, a casa é dos dois, a responsabilidade era dos dois. Era o que eu pensava enquanto eu era Sara. E eu entendi que a gente, muitas das vezes, a gente quer resolver aquilo, mas o principal, a gente precisa entender que na Trindade, eu vejo dessa forma, na Trindade, Deus é Pai, Jesus é Filho e tem o Espírito Santo. Quem que você acha que é o Consolador? É aquele que dá afago, aquele que cura, aquele que abraça, aquele que conforta, aquele que dá amor, que traz paz. Quem que você acha que tem essa característica? Somos nós, mulheres. Ou pelo menos deveríamos ser.
E por que que Deus tem levantado tantas mulheres a levantar outras mulheres? Porque a gente precisa cada vez mais desse resgate de ser o Espírito Santo na nossa casa, de ser essa condução, de ter essa sabedoria. E para isso a gente precisa de relacionamento. Se a gente não tiver relacionamento, a gente não tem sabedoria, a gente não tem essa condução para conduzir a nossa casa. Sara não tinha um relacionamento, conduziu Abraão a algo que não estava nos planos de Deus, por querer resolver com as suas próprias mãos. Então não teve sabedoria por não ter relacionamento, quando na verdade ela precisava ser a condução. E a gente vê isso. Por que que a mulher ela tem tanto poder na sua casa? O homem é o general de guerra, é o homem da casa, sim, mas a condução de forma doce, de forma suave, é da mulher, somos nós. E a gente precisa ter esse Espírito habitando em nós para que a gente possa refletir isso, que a gente possa ser essa condução. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi como que numa casa, aquele que tem relacionamento e o que não tem relacionamento, e o que que acontece? Aquele que tem relacionamento precisa trazer, precisa puxar aquele que não tem, e não o contrário. Abraão é que tinha que ter pego Sara e trazido para esse relacionamento, para essas promessas. Sabe por quê? Porque a promessa não foi só para a vida de Abraão. Os milagres e todas as promessas, tudo que Deus fez, era para a vida da casa, dos dois, da família dos dois. Não só uma só carne, um só espírito. Então, me trouxe a importância de, quando um tem relacionamento e o outro não tem, o que tem, se posicionar e trazer, resgatar o que não tem, e não o contrário. E a gente vê que a mulher ela tem muito isso. A mulher ela tem um poder de influência muito grande na sua casa. Então, o que eu quero falar com toda essa história. Hoje eu sou Abraão. Não sei exatamente como, quando, como que tudo vai acontecer, mas eu tenho a marca da promessa. E eu escolhi obedecer, e eu escolhi ter relacionamento. Então eu sou Abraão, mas eu também já fui Sara. Eu também não tive relacionamento, eu também tentei resolver com as minhas próprias mãos, justamente por eu não ter relacionamento, não buscar as respostas a Deus, né? Justamente por não ter esse relacionamento. Então, o que eu quero te dizer com esse vídeo, com essa história de Abraão, a família de Abraão ficou conhecida como a família que obedeceu à voz de Deus. E eu não tenho a menor dúvida que a minha família porque eu já tomei posse disso, a minha família é reconhecida como a família que obedeceu à voz de Deus. E eu não tenho a menor dúvida de que Deus vai cumprir todas as promessas que no secreto só eu e Ele, que muitas das vezes o outro que está de fora nem entende, né? Mas as promessas que Ele tem para minha vida. Então eu quero que nesse momento isso alimente a sua fé, como alimentou o meu ontem. Porque quando a gente não vê certas coisas, certas promessas se cumprindo, a gente começa a dar um pouquinho de desânimo, um pouquinho, né? E essa história foi uma reabastecida nessa fé. De falar, ei, você é Abraão. Você optou, você escolheu me obedecer. E eu vou honrar você. Você sabe as promessas que eu tenho para você e eu vou cumprir. E o Deus, esse nosso Deus, não é um Deus de fazer promessas e não cumprir. Ou de fazer meias verdades, de falar meias verdades. Tudo aquilo que Ele prometeu a Abraão, a família de Abraão, Ele cumpriu. Assim como Ele vai cumprir na minha vida e como eu tenho certeza que vai cumprir na sua. E assim como eu também já fui Sara. Mas eu pude ter esse resgate. Deus literalmente me resgatou e me conduziu a Abraão. Eu espero de verdade que tenha feito um pouco do sentido que fez ao meu coração
essa história, essa linda história da família de Abraão e Sara.